Existe uma receita perigosa, um manual invisível que pais seguem sem perceber. Um conjunto preciso de ingredientes que, quando combinados na ordem certa, fabricam um narcisista. E não estou falando de metáfora. Carl Jung descobriu que o narcisismo não nasce do nada. Ele é manufaturado, produzido em série. E a maioria dos pais segue essa receita inconscientemente, repetindo exatamente o que foi feito com eles. Se você cresceu sentindo que nunca era bom o suficiente, que precisava performar para merecer amor, que tinha que esconder quem realmente era para ser aceito, você foi o produto dessa receita. E se você é pai ou mãe, talvez esteja seguindo o mesmo manual agora mesmo, sem ter a menor ideia. Nos próximos minutos, vou revelar os ingredientes exatos dessa fórmula. Os passos precisos que transformam uma criança inocente em um narcisista. E, mais importante, como reconhecer se você está repetindo o ciclo? Porque a única forma de quebrar uma receita é primeiro saber exatamente o que ela contém. A dor que você carrega talvez tenha um nome que você nunca ouviu. Jung chamou de ferida narcísica primária. Mas antes de falar sobre isso, preciso que você entenda algo que vai mudar completamente como você vê seus pais, sua infância e principalmente você mesmo. Quando falamos de narcisismo, a maioria das pessoas imagina pais obviamente abusivos, pais que gritam, que batem, que humilham abertamente. Mas Jung descobriu algo muito mais perturbador. Os narcisistas mais profundamente feridos frequentemente vêm de famílias que, por fora, parecem perfeitamente normais. Pais que nunca levantaram a voz, que proveram tudo materialmente, que até pareciam amorosos. Então como? Como pais aparentemente bons fabricam narcisistas? A resposta está na natureza inconsciente da transmissão. Pais não precisam ser malvados para destruir psicologicamente uma criança. Eles só precisam estar inconscientes, possuídos por seus próprios complexos não resolvidos. E esses complexos operam como programas de computador, rodando em segundo plano. O pai não escolhe invalidar a emoção do filho. O complexo autônomo dentro dele faz isso automaticamente, porque foi assim que ele foi programado na sua própria infância. Isso não é desculpa, é explicação. E explicação é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Vou te mostrar agora os 5 ingredientes principais da receita. Os 5 elementos que, combinados, manufaturam uma estrutura de personalidade narcísica. Guarda isso, porque você vai reconhecer vários da sua própria história. Ingrediente número 1, amor condicional sistemático. Toda criança nasce com uma necessidade fundamental. Não é comida, não é abrigo, é ser vista. Ser reconhecida como um ser separado, com valor intrínseco, independente do que faz ou deixa de fazer. Jung chamou isso de necessidade de espelhamento. A criança olha para os pais e precisa ver o reflexo de que ela existe, que ela importa, que ela é amada simplesmente por ser. Mas na receita do narcisismo, esse espelhamento vem com condições. A criança não é amada por quem é amada pelo que faz, pelo que representa, pelo que conquista. A mensagem nunca dita em palavras, mas transmitida em 1000 microexpressões é: você só tem valor quando me agrada. Você só merece amor quando performa corretamente. Seu ser não é suficiente. Seu fazer é o que conta. Beatriz tinha 4 anos quando desenhou pela primeira vez. Correu até a mãe com o papel nas mãos, os olhos brilhando de orgulho. A mãe olhou por cima do celular, sorriu mecanicamente e disse: muito bonito, mas você precisa pintar dentro das linhas. Da próxima vez, tenta fazer melhor. Parece inofensivo, um comentário construtivo.
Jung diria que naquele momento algo morreu dentro de Beatriz. Não o desenho, a espontaneidade, a capacidade de criar pelo prazer de criar. A mensagem que ela recebeu foi: sua expressão autêntica não é suficiente, precisa ser melhorada, ajustada, corrigida. E Beatriz aprendeu, como toda criança aprende. Parou de desenhar pelo prazer, começou a desenhar para aprovação. E com o tempo, esqueceu completamente que um dia havia desenhado simplesmente porque queria. Isso é amor condicional sistemático. Não é abuso óbvio, é erosão invisível. A criança não sabe nomear o que está acontecendo. Só sente que precisa ser diferente do que é para merecer amor. E essa sensação se torna a fundação de toda a sua estrutura psíquica. O resultado? Uma vida inteira buscando validação externa. Porque dentro não existe ninguém para validar. O self verdadeiro foi substituído por uma performance. Ingrediente número 2, invalidação emocional, crônica. Emoções são a linguagem do self. Quando uma criança chora, ela está comunicando algo essencial sobre sua experiência interna. Quando ri, quando tem medo, quando sente raiva, ela está expressando quem ela é naquele momento. Na receita do narcisismo, essas emoções são sistematicamente invalidadas. Não é que os pais digam, pare de chorar uma vez. É que dizem 1000 vezes. De 1000 formas diferentes. Você está exagerando. Não é para tanto. Para de drama. Engole esse choro. Não tem motivo para chorar. A criança recebe a mensagem repetidamente. Sua realidade interna está errada. O que você sente não é real. O que você sente não importa. O que você sente é inconveniente para mim. E aqui está o paradoxo terrível. A criança não pode simplesmente parar de sentir. Emoções não desaparecem porque são invalidadas. Elas vão para o inconsciente, para o que Jung chamou de sombra, e de lá continuam operando, mas agora sem nome, sem forma, sem possibilidade de integração. Mateus tinha 6 anos quando seu cachorro morreu. Chorou a noite inteira. O pai entrou no quarto e disse: homem não chora, engole isso e vai dormir, amanhã você nem vai lembrar. Mateus engoliu, como toda criança engole. Parou de chorar na frente do pai. Mas algo se quebrou naquela noite. A conexão entre o que ele sentia e a permissão de expressar o que sentia foi cortada. E Mateus aprendeu que para ser amado, para ser aceito, para ser homem, ele precisava não sentir, ou pelo menos fingir que não sentia. 30 anos depois, Mateus não consegue chorar nem em funerais. Não consegue dizer eu te amo para a esposa sem que soe mecânico. Não consegue se conectar emocionalmente com os próprios filhos e não sabe por quê. Não lembra daquela noite. Não lembra da mensagem, mas a mensagem está lá, operando em segundo plano, controlando tudo. Isso é invalidação emocional crônica. E o segundo ingrediente da receita. Calma, porque agora vem a parte mais importante. O terceiro ingrediente é o que conecta tudo. Ingrediente número 3, supressão da identidade autêntica. Crianças nascem com um self verdadeiro, uma essência, preferências naturais, inclinações orgânicas, uma forma única de ser. Algumas são introvertidas, outras extrovertidas, algumas são artísticas, outras analíticas, algumas são sensíveis, outras mais resilientes. Existe uma receita nefasta, um manual invisível que muitos pais seguem sem sequer suspeitar. Um conjunto de ingredientes precisos que, quando combinados na ordem exata, acabam por fabricar um narcisista. E não estou falando de uma simples metáfora. Carl Jung, com sua sabedoria ancestral, descobriu que o narcisismo não surge do nada. Ele é manufaturado,
produzido em série, como um produto defeituoso na linha de montagem. E o mais assustador é que a maioria dos pais segue essa receita inconscientemente, repetindo os mesmos padrões que foram usados com eles. Se você cresceu sentindo que nunca era bom o suficiente, que precisava se apresentar, performar, para merecer um mínimo de afeto com ressalvas, que tinha que esconder quem realmente era para ser minimamente aceito. Então, infelizmente, você foi o produto dessa receita. E pior ainda, se você é pai ou mãe, talvez esteja seguindo exatamente o mesmo manual agora mesmo, sem ter a menor ideia das consequências. Prepare-se. Nos próximos minutos, vou revelar os ingredientes exatos dessa fórmula sombria. Os passos precisos que transformam uma criança inocente e pura em um adulto narcisista, muitas vezes infeliz. E o mais importante de tudo, como reconhecer se você está repetindo esse ciclo vicioso. Porque a única maneira de quebrar uma receita é, primeiro, saber exatamente o que ela contém. É como se libertar de um feitiço ancestral. A dor que você carrega dentro de si pode ter um nome que você nunca ouviu. Jung chamou essa dor de trauma de autoimagem. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, preciso que você entenda algo que vai mudar completamente a forma como você vê seus pais, sua infância e principalmente você mesmo. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta. Quando falamos de narcisismo, a maioria das pessoas imediatamente imagina aqueles pais obviamente abusivos, pais que gritam, que batem, que humilham abertamente, aqueles pais que vemos em filmes e novelas, mas Jung descobriu algo muito mais perturbador e sinistro. Os narcisistas mais profundamente feridos frequentemente vêm de famílias que, por fora, parecem perfeitamente normais. Pais que nunca levantaram a voz, que proveram tudo materialmente, que até pareciam afetuosos e atenciosos, uma verdadeira fachada. Então, como isso acontece? Como pais aparentemente bons fabricam narcisistas? Qual é o segredo por trás dessa terrível alquimia? A resposta está na natureza inconsciente da transmissão. Pais não precisam ser vícios para destruir psicologicamente uma criança. Eles só precisam estar inconscientes, possuídos por seus próprios complexos não resolvidos. É como se fossem marionetes de seus próprios traumas. E esses complexos operam como programas de computador rodando em segundo plano. O pai não escolhe invalidar a emoção do filho. O complexo autônomo dentro dele faz isso automaticamente, porque foi assim que ele foi programado na sua própria infância. Uma herança sombria. Isso não é uma desculpa, é uma explicação. E a explicação é o primeiro passo crucial para quebrar esse ciclo destrutivo. É como acender uma luz na escuridão. Vou te mostrar agora os 5 ingredientes principais dessa receita infernal. Os 5 elementos que, combinados, manufaturam uma estrutura de personalidade narcisista. Guarde bem isso, porque você vai reconhecer vários elementos da sua própria história. Prepare-se para confrontar o seu passado. Ingrediente número 1. Afeto com ressalvas. Sistemático. O ponto de partida dessa tragédia, toda criança nasce com uma necessidade fundamental. E não é comida, não é abrigo. É ser vista, ser reconhecida como um ser separado, com valor intrínseco, independente do que faz ou deixa de fazer. Jung chamou isso de precisão de reconhecimento. A criança olha para os pais e precisa ver o reflexo de que ela existe, que ela importa, que ela é amada simplesmente por ser. Mas na receita do narcisismo, essa precisão de reconhecimento vem com condições. A criança não é amada por quem é amada pelo que faz, pelo que representa, pelo que conquista.
A mensagem nunca dita em palavras, mas transmitida em 1000 microexpressões é: você só tem valor quando me agrada. Você só merece afeto com ressalvas quando performa corretamente. Seu ser não é suficiente. Seu fazer é o que conta. Uma chantagem emocional sutil. Beatriz tinha 4 anos quando desenhou pela primeira vez. Correu até a mãe com o papel nas mãos, os olhos brilhando de orgulho. A mãe olhou por cima do celular, sorriu mecanicamente e disse: muito bonito, filhinha. Mas você precisa pintar dentro das linhas. Da próxima vez, tenta fazer melhor. Parece inofensivo? Um comentário construtivo? Uma crítica bem intencionada? Jung diria que naquele momento algo morreu dentro de Beatriz. Não o desenho em si, mas a espontaneidade, a capacidade de criar pelo puro prazer de criar. A mensagem que ela recebeu foi: sua expressão autêntica não é suficiente. Precisa ser melhorada, ajustada, corrigida, podada. E Beatriz aprendeu. Como toda criança aprende, parou de desenhar pelo prazer, começou a desenhar para a aprovação. E com o tempo, esqueceu completamente que um dia havia desenhado simplesmente porque queria. Uma perda irreparável. Isso é afeto com ressalvas sistemático. Não é abuso óbvio e escancarado. É erosão invisível. A criança não sabe nomear o que está acontecendo, só sente que precisa ser diferente do que é para merecer afeto com ressalvas. E essa sensação se torna a fundação de toda a sua estrutura psíquica, uma base frágil e instável. O resultado? Uma vida inteira buscando validação externa, porque dentro não existe ninguém para validar. O self verdadeiro foi substituído por uma performance, uma máscara. Ingrediente número 2, invalidação emocional crônica. A asfixia da alma. Emoções são a linguagem do self. Quando uma criança chora, ela está comunicando algo essencial sobre sua experiência interna. Quando ri, quando tem medo, quando sente raiva, ela está expressando quem ela é naquele momento. É a sua verdade. Na receita do narcisismo, essas emoções são sistematicamente invalidadas. Não é que os pais digam pare de chorar uma vez. É que dizem 1000 vezes, de 1000 formas diferentes. Você está exagerando. Não é para tanto. Para de drama. Engole esse choro. Não tem motivo para chorar. A criança recebe a mensagem repetidamente. Sua realidade interna está errada. O que você sente não é real. O que você sente não importa. O que você sente é inconveniente para mim. E aqui está o paradoxo terrível. A criança não pode simplesmente parar de sentir. Emoções não desaparecem porque são invalidadas. Elas vão para o inconsciente, para o que Jung chamou de sombra. E de lá continuam operando, mas agora sem nome, sem forma, sem possibilidade de integração, como fantasmas do passado. Mateus tinha 6 anos quando seu cachorro morreu. Chorou a noite inteira. O pai entrou no quarto e disse: homem, não chora, engole isso e vai dormir. Amanhã você nem vai lembrar. Mateus engoliu, como toda criança engole. Parou de chorar na frente do pai. Mas algo se quebrou naquela noite. A conexão entre o que ele sentia e a permissão de expressar o que sentia foi cortada. E Mateus aprendeu que para ser amado, para ser aceito, para ser homem, ele precisava não sentir, ou pelo menos fingir que não sentia. Uma armadura emocional pesada. 30 anos depois, Mateus não consegue chorar nem em funerais. Não consegue dizer eu te amo para a esposa sem que soe mecânico. Não consegue se conectar emocionalmente com os próprios filhos e não sabe por quê. Não lembra daquela noite, não lembra da mensagem, mas a mensagem está lá, operando em segundo plano, controlando tudo. Isso é invalidação emocional crônica. E o segundo ingrediente dessa receita macabra
Calma, porque agora vem a parte mais importante. O terceiro ingrediente é o que conecta tudo. É a chave para desvendar esse mistério. Ingrediente número 3. Abafamento do ser original. O assassinato da alma. Crianças nascem com um self verdadeiro, uma essência, preferências naturais, inclinações orgânicas, uma forma única de ser. Algumas são introvertidas, outras extrovertidas. Algumas são artísticas, outras analíticas. Algumas são sensíveis, outras mais resilientes. Na receita do narcisismo, essa essência é tratada como problema. A criança introvertida é forçada a ser social. A criança sensível é ensinada a endurecer. A criança artística é direcionada para coisas práticas. A mensagem constante é: quem você é naturalmente não serve. Você precisa ser diferente. Você precisa ser quem eu preciso que você seja. Jung chamou isso de assassinato do self verdadeiro. Não é assassinato físico, é assassinato psicológico. A criança não morre por fora, morre por dentro. O que era autêntico vai para a sombra, e no lugar surge o que Jung chamou de persona, uma máscara, um personagem, uma versão fabricada de si mesmo que existe apenas para agradar, para performar, para sobreviver. Beatriz sempre foi sensível. Sentia as emoções das pessoas ao redor como se fossem suas. Absorvia a tristeza da mãe, a raiva do pai, a ansiedade da irmã. Era um radar emocional ambulante. Mas na família de Beatriz, sensibilidade era fraqueza. Para de ser tão dramática. Você é muito sensível, engrossa a pele. Isso é frescura. E Beatriz aprendeu. Construiu uma armadura. Fechou o radar. Desconectou-se da própria sensibilidade, porque sensibilidade significava rejeição. Aos 32 anos, Beatriz trabalha como executiva de sucesso. É considerada fria, calculista, eficiente. Ninguém imagina que por baixo da armadura existe uma menina que só queria poder sentir sem ser envergonhada por isso. A sensibilidade não morreu. Ela foi para a sombra. E de lá, controla Beatriz de formas que ela não entende. Relacionamentos que nunca funcionam porque ela não consegue se abrir. Decisões tomadas da cabeça porque o coração foi desligado há décadas. Uma vida inteira performando um personagem que ela nunca quis ser. Isso é abafamento do ser original. E talvez o ingrediente mais destrutivo da receita, porque quando você mata o self verdadeiro de uma criança, você não a transforma em ninguém. Você a transforma em alguém que não existe. Um fantasma vestindo roupas de gente. Lembra quando falei que os pais não escolhem seguir essa receita? Que são possuídos por complexos autônomos? Aqui está a prova. A mãe de Beatriz, aquela que criticou o desenho, também teve seus desenhos criticados quando criança. O pai de Mateus, que mandou engolir o choro, também foi mandado engolir o choro pelo próprio pai. A família de Beatriz, que envergonhou sua sensibilidade, era ela mesma uma família onde sensibilidade era proibida há gerações. Os complexos se transmitem, não geneticamente, psiquicamente, através do que Jung chamou de participação mística. A criança absorve os complexos não resolvidos dos pais como se fossem seus. E quando cresce e tem filhos, passa adiante exatamente o que recebeu. Não porque quer, porque não sabe fazer diferente. A receita se perpetua, de geração em geração. Uma linhagem inteira de selves verdadeiros assassinados, substituídos por personas, passando adiante a mesma destruição que receberam. Mas ainda não terminamos. Há mais 2 ingredientes essenciais. E o quarto vai te mostrar algo sobre seus pais que talvez você nunca tenha percebido. Ingrediente número 4. Projeção da sombra parental.
Jung ensinou que todos nós temos uma sombra, a parte de nós mesmos que não aceitamos, que reprimimos, que escondemos até de nós mesmos. Mas a sombra não desaparece porque é negada. Ela se projeta para fora, para outras pessoas e, frequentemente, para os filhos. O pai que não aceita sua própria fraqueza vai atacar ferozmente qualquer sinal de fraqueza no filho. A mãe que não aceita sua própria raiva vai punir desproporcionalmente qualquer expressão de raiva na filha. O que incomoda nos filhos é frequentemente o que não suportamos em nós mesmos. Rafael cresceu ouvindo que era egoísta. A mãe repetia isso constantemente. Você só pensa em você. Você é incapaz de pensar nos outros. Você é a pessoa mais egoísta que eu conheço. Rafael internalizou, acreditou. Passou a vida inteira tentando provar que não era egoísta. Doando-se excessivamente, anulando-se em relacionamentos, colocando as necessidades de todos acima das suas até não sobrar mais nada de si mesmo. Mas aqui está a verdade que ninguém contou para Rafael. Sua mãe era a pessoa egoísta, não ele. Ela não conseguia aceitar o próprio egoísmo, então projetou em Rafael. Atacou nele o que não suportava ver em si mesma. E Rafael passou 35 anos carregando uma sombra que nem era dele. Isso é projeção da sombra parental. A criança vira depósito dos conteúdos inconscientes que os pais não conseguem integrar. E porque a criança não tem defesas psicológicas formadas, ela absorve tudo. Acredita que aquilo é verdade sobre si mesma. Constrói uma identidade inteira, baseada em mentiras que os pais contaram sobre ela para não ter que confrontar a própria sombra. O quinto ingrediente é o que sela tudo, o que torna a receita praticamente irreversível se não for conscientemente confrontada. Ingrediente número 5, ausência de reparação. Até aqui você pode estar pensando, mas todos os pais cometem erros. Todos os pais invalidam emoções às vezes. Todos os pais projetam em algum momento. Isso é verdade. A diferença entre uma infância que fere e uma infância que destrói está na reparação. Quando um pai erra e depois reconhece o erro, pede desculpas, repara a conexão, a criança aprende algo fundamental. Erros acontecem, mas a conexão pode ser restaurada. Isso cria o que os psicólogos chamam de apego seguro. A criança sabe que mesmo quando algo dá errado, o afeto com ressalvas continua lá. Ela pode confiar. Mas na receita do narcisismo, a reparação não existe. O pai nunca pede desculpas. A mãe nunca reconhece que errou. O erro é negado, minimizado, ou pior, virado contra a criança. Você que é sensível demais. Você que entendeu errado. Eu nunca disse isso. E a criança aprende outra lição, muito mais destrutiva. Quando algo dá errado, é culpa minha. Não existe reparação, não existe segurança. Eu estou sozinha. Teresa nunca ouviu um pedido de desculpas dos pais. Nenhuma vez em 40 anos. Quando ela tentava falar sobre algo que a machucou, era imediatamente silenciada. Nós fizemos tudo por você. Você deveria ser grata. Pare de inventar coisas. E Teresa aprendeu que suas percepções eram falsas. Que sua memória era defeituosa. Que se ela sentia dor, a culpa era dela por sentir, não deles por causar. Aos 40 anos, Teresa não confia na própria percepção. Questiona cada sentimento, duvida de cada memória. Deixa pessoas a tratarem mal, porque não confia no próprio julgamento de que está sendo maltratada. Isso é ausência de reparação. O ingrediente final, o que sela a receita e torna a ferida crônica. Agora você conhece os 5 ingredientes. Afeto com ressalvas sistemático, invalidação emocional crônica, abafamento do ser original, projeção da sombra parental, ausência de reparação. Existe uma receita nefasta.
Um manual invisível que muitos pais seguem sem sequer suspeitar. Um conjunto de ingredientes precisos que, quando combinados na ordem exata, acabam por fabricar um narcisista. E não estou falando de uma simples metáfora. Carl Jung, com sua sabedoria ancestral, descobriu que o narcisismo não surge do nada. Ele é manufaturado, produzido em série, como um produto defeituoso na linha de montagem. E o mais assustador é que a maioria dos pais segue essa receita inconscientemente, repetindo os mesmos padrões que foram usados com eles. Se você cresceu sentindo que nunca era bom o suficiente, que precisava se apresentar, performar para merecer um mínimo de afeto, que tinha que esconder quem realmente era para ser minimamente aceito, então, infelizmente, você foi o produto dessa receita. E pior ainda, se você é pai ou mãe, talvez esteja seguindo exatamente o mesmo manual agora mesmo, sem ter a menor ideia das consequências. Prepare-se. Nos próximos minutos, vou revelar os ingredientes exatos dessa fórmula sombria. Os passos precisos que transformam uma criança inocente e pura em um adulto narcisista, muitas vezes infeliz. E o mais importante de tudo, como reconhecer se você está repetindo esse ciclo vicioso? Porque a única maneira de quebrar uma receita é, primeiro, saber exatamente o que ela contém. É como se libertar de um feitiço ancestral. A dor que você carrega dentro de si pode ter um nome que você nunca ouviu. Jung chamou essa dor de trauma de autoimagem. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, preciso que você entenda algo que vai mudar completamente a forma como você vê seus pais. Sua infância e, principalmente, você mesmo. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta. Quando falamos de narcisismo, a maioria das pessoas imediatamente imagina aqueles pais obviamente abusivos. Pais que gritam, que batem, que humilham abertamente. Aqueles pais que vemos em filmes e novelas. Mas Jung descobriu algo muito mais perturbador e sinistro. Os narcisistas mais profundamente feridos frequentemente vêm de famílias que, por fora, parecem perfeitamente normais. Pais que nunca levantaram a voz, que proveram tudo materialmente, que até pareciam amorosos e atenciosos, uma verdadeira fachada. Então, como isso acontece? Como pais aparentemente bons fabricam narcisistas? Qual é o segredo por trás dessa terrível alquimia? A resposta está na natureza inconsciente da transmissão. Pais não precisam ser cruéis para destruir psicologicamente uma criança. Eles só precisam estar inconscientes. Possuídos por seus próprios complexos não resolvidos, é como se fossem marionetes de seus próprios traumas. E esses complexos operam como programas de computador rodando em segundo plano. O pai não escolhe invalidar a emoção do filho. O complexo autônomo dentro dele faz isso automaticamente, porque foi assim que ele foi programado na sua própria infância. Uma herança sombria. Isso não é uma desculpa, é uma explicação. E a explicação é o primeiro passo crucial para quebrar esse ciclo destrutivo. É como acender uma luz na escuridão. Vou te mostrar agora os 5 ingredientes principais dessa receita infernal. Os 5 elementos que, combinados, manufaturam uma estrutura de personalidade narcisista. Guarde bem isso, porque você vai reconhecer vários elementos da sua própria história. Prepare-se para confrontar o seu passado. Ingrediente número 1. Afeto com ressalvas. Sistemático. O ponto de partida dessa tragédia: toda criança nasce com uma necessidade fundamental, e não é comida, não é abrigo, é ser vista, ser reconhecida como um ser separado, com valor intrínseco, independente do que faz ou deixa de fazer. Jung chamou isso de precisão de reconhecimento. A criança olha para os pais e precisa ver o reflexo de que ela existe.
que ela importa, que ela é amada simplesmente por ser. Mas, na receita do narcisismo, essa precisão vem com condições. A criança não é amada por quem é amada pelo que faz, pelo que representa, pelo que conquista. A mensagem, nunca dita em palavras, mas transmitida em 1000 microexpressões, é: você só tem valor quando me agrada. Você só merece afeto quando performa corretamente. Seu ser não é suficiente. Seu fazer é o que conta. Uma chantagem emocional sutil. Beatriz tinha 4 anos quando desenhou pela primeira vez. Correu até a mãe com o papel nas mãos, os olhos brilhando de orgulho. A mãe olhou por cima do celular, sorriu mecanicamente e disse: "Muito bonito, filhinha, mas você precisa pintar dentro das linhas. Da próxima vez, tenta fazer melhor. Parece inofensivo. Um comentário construtivo, uma crítica bem intencionada." Jung diria que naquele momento algo morreu dentro de Beatriz. Não o desenho em si, mas a espontaneidade, a capacidade de criar pelo puro prazer de criar. A mensagem que ela recebeu foi: sua expressão autêntica não é suficiente. Precisa ser melhorada, ajustada, corrigida, podada. E Beatriz aprendeu, como toda criança aprende. Parou de desenhar pelo prazer, começou a desenhar para a aprovação. E com o tempo, esqueceu completamente que um dia havia desenhado simplesmente porque queria. Uma perda irreparável. Isso é afeto com ressalvas sistemático. Não é abuso óbvio e escancarado. É erosão invisível. A criança não sabe nomear o que está acontecendo. Só sente que precisa ser diferente do que é para merecer afeto. E essa sensação se torna a fundação de toda a sua estrutura psíquica. Uma base frágil e instável. O resultado? Uma vida inteira buscando validação externa, porque dentro não existe ninguém para validar. O self verdadeiro foi substituído por uma performance, uma máscara. Ingrediente número 2, invalidação emocional crônica. A asfixia da alma. Emoções são a linguagem do self. Quando uma criança chora, ela está comunicando algo essencial sobre sua experiência interna. Quando ri, quando tem medo, quando sente raiva, ela está expressando quem ela é naquele momento. É a sua verdade. Na receita do narcisismo, essas emoções são sistematicamente invalidadas. Não é que os pais digam pare de chorar uma vez. É que dizem 1000 vezes, de 1000 formas diferentes. Você está exagerando. Não é para tanto. Para de drama. Engole esse choro. Não tem motivo para chorar. A criança recebe a mensagem repetidamente. Sua realidade interna está errada. O que você sente não é real. O que você sente não importa. O que você sente é inconveniente para mim. E aqui está o paradoxo terrível. A criança não pode simplesmente parar de sentir. Emoções não desaparecem porque são invalidadas. Elas vão para o inconsciente, para o que Jung chamou de sombra. E de lá, continuam operando, mas agora sem nome, sem forma, sem possibilidade de integração, como fantasmas do passado. Mateus tinha 6 anos quando seu cachorro morreu. Chorou a noite inteira. O pai entrou no quarto e disse: "Homem não chora. Engole isso e vai dormir. Amanhã você nem vai lembrar." Mateus engoliu. Como toda criança engole, parou de chorar na frente do pai. Mas algo se quebrou naquela noite. A conexão entre o que ele sentia e a permissão de expressar o que sentia foi cortada. E Mateus aprendeu que para ser amado, para ser aceito, para ser homem, ele precisava não sentir. Ou pelo menos fingir que não sentia. Uma armadura emocional pesada. 30 anos depois, Mateus não consegue chorar nem em funerais. Não consegue dizer "eu te amo" para a esposa sem que soe mecânico.
Não consegue se conectar emocionalmente com os próprios filhos e não sabe por quê. Não lembra daquela noite, não lembra da mensagem. Mas a mensagem está lá, operando em segundo plano, controlando tudo. Isso é invalidação emocional crônica. E o segundo ingrediente dessa receita macabra, calma. Porque agora vem a parte mais importante. O terceiro ingrediente é o que conecta tudo. É a chave para desvendar esse mistério. Ingrediente número 3. Abafamento do ser original. O assassinato da alma. Crianças nascem com um self verdadeiro, uma essência. Preferências naturais, inclinações orgânicas, uma forma única de ser. Algumas são introvertidas, outras extrovertidas. Algumas são artísticas, outras analíticas. Algumas são sensíveis, outras mais resilientes. Combinados na dose certa, ao longo de anos, esses ingredientes fabricam uma estrutura de personalidade narcisista. Não porque a criança nasceu assim, mas porque ela foi sistematicamente moldada para se tornar assim. E aqui está o que Jung entendeu melhor do que qualquer um. Narcisismo não é excesso de amor próprio, é ausência de self verdadeiro. O narcisista não se ama demais. Ele não tem um eu real para amar. Só tem uma persona inflada, tentando compensar o vazio onde o self verdadeiro deveria estar. A grandiosidade é defesa contra o colapso. A necessidade constante de validação é tentativa desesperada de preencher um buraco que nenhuma validação externa consegue preencher. A falta de empatia é consequência de ter tido a própria empatia assassinada na infância. Mas calma, porque a parte mais importante ainda está por vir. Se você reconheceu esses ingredientes da sua própria história, precisa saber o que fazer agora. A primeira coisa que você precisa entender é que reconhecer a receita não é o mesmo que se curar dela. Muitas pessoas passam anos em terapia, desconstruindo sua infância, nomeando cada ingrediente, apontando cada falha dos pais, e ainda assim continuam presas nos mesmos padrões. Por quê? Porque conhecimento intelectual não é transformação. Jung foi muito claro sobre isso. Você pode saber tudo sobre seus complexos e ainda ser completamente dominado por eles. O insight sozinho não liberta. O que liberta é a integração. E integração é um processo visceral, não apenas mental. Deixa eu te mostrar o que isso significa na prática. Beatriz, aquela do desenho, passou 10 anos em terapia. Sabia exatamente de onde vinha sua necessidade de aprovação. Conseguia explicar em detalhes como a mãe havia condicionado seu afeto. Tinha até raiva da mãe por isso, mas continuava vivendo da mesma forma. Ainda desenhava para a aprovação, mesmo que agora fosse a aprovação do terapeuta, do marido, dos filhos. Ainda não conseguia criar nada sem imediatamente perguntar se estava bom. O padrão havia sido nomeado, mas não transformado. Um dia, Beatriz fez algo diferente. Estava sozinha em casa, com um pedaço de papel na frente. E ao invés de desenhar algo que pudesse mostrar para alguém, ela decidiu desenhar algo que ninguém nunca veria. Algo só para ela. No começo, não conseguiu. A mão travava. A mente dizia, mas qual o sentido se ninguém vai ver? Esse é exatamente o complexo falando. A voz da mãe dizendo que expressão só tem valor se for validada por outro. Beatriz respirou, fechou os olhos e pela primeira vez em 40 anos, deixou a mão se mover sem objetivo, sem julgamento, sem esperar aprovação. O que saiu no papel não importa. O que importa é o que aconteceu dentro dela. Por alguns minutos, o complexo perdeu o controle. O self verdadeiro, aquele que morreu aos 4 anos, respirou de novo. Isso é integração. Não é saber que você tem um padrão. É agir diferente apesar do padrão, repetidamente.
até que o novo comece a ser mais forte que o antigo. Mateus, aquele que foi mandado engolir o choro, teve um momento similar. Aos 42 anos, depois de 2 décadas de casamento distante, de filhos que mal conhecia emocionalmente, de uma vida inteira de frieza, ele estava no hospital visitando o pai moribundo. O pai estava inconsciente. Provavelmente não ia acordar mais. E Mateus, sentado ao lado da cama, sentiu algo subir. Algo que não sentia há mais de 30 anos. O complexo gritou: engole isso, homem não chora, você vai parecer fraco. Mas dessa vez, Mateus não engoliu. Deixou as lágrimas virem. Chorou baixinho no começo, depois abertamente. Chorou pelo pai, chorou por si mesmo. Chorou pela criança de 6 anos que teve a conexão com as próprias emoções cortada naquela noite. O pai nunca soube. Morreu 2 dias depois sem acordar, mas algo mudou em Mateus naquele quarto de hospital. Uma porta que estava trancada há décadas se abriu um pouquinho. Nos meses seguintes, Mateus começou a chorar mais. Em filmes primeiro, que era mais seguro, depois em conversas, depois na frente da esposa. Cada vez que chorava, o complexo gritava. E cada vez que chorava mesmo assim, o complexo perdia um pouco de poder. Hoje, 5 anos depois, Mateus consegue dizer eu te amo para a esposa sem que soe mecânico. Consegue abraçar os filhos sem rigidez. Não se transformou em outra pessoa. Se transformou em quem sempre foi antes de ter sido mandado engolir o choro. Cristina, a executiva que matou a sensibilidade, teve sua virada em uma reunião de negócios. Um funcionário estava sendo demitido. Ela assistia de forma profissional, como sempre, mas algo aconteceu naquele dia. Ela viu os olhos do homem, viu o medo, a vergonha, a dor de perder o emprego e ter que contar para a família, e pela primeira vez em 20 anos, sentiu, não pensou, sentiu. O radar que ela havia desligado aos 12 anos ligou por um segundo. E foi insuportável. Cristina precisou sair da sala. Foi ao banheiro e vomitou. Não por nojo, por sobrecarga emocional. Décadas de emoções represadas querendo sair de uma vez. Poderia ter ignorado. Poderia ter atribuído a algo que comeu, mas Cristina, por alguma razão, prestou atenção. Entendeu que aquilo era sinal de algo maior. Começou terapia na semana seguinte. Não a terapia genérica que havia feito antes. Terapia focada em reconectar com a função sentimento que havia sido amputada na infância. Processo lento, doloroso, assustador. 3 anos depois, Cristina ainda trabalha como executiva. Ainda é competente e eficiente. Mas agora consegue sentir, consegue chorar, consegue se conectar. A armadura ainda está lá, mas tem frestas. E pelas frestas a menina sensível que foi envergonhada respira de vez em quando. Você percebeu o padrão? Beatriz, Mateus, Cristina, nenhum deles se curou sabendo sobre a receita. Eles se curaram agindo diferente apesar da receita, escolhendo conscientemente, uma vez de cada vez, não obedecer o complexo. Isso é o que Jung chamou de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, separando-se das identificações falsas que foram impostas na infância, não é fácil, não é rápido e é assustador, porque significa confrontar tudo que você usou para sobreviver até agora. Mas é o único caminho para sair do ciclo. Agora preciso falar de algo delicado. Você pode ter assistido esse vídeo inteiro pensando nos seus pais, no que eles fizeram com você, nos ingredientes que eles colocaram na sua formação, e isso é válido. É importante. Reconhecer a ferida é o primeiro passo. Mas tem uma pergunta mais difícil, uma pergunta que talvez você não queira responder. Se você tem filhos, quantos desses ingredientes você está usando com eles? Isso não é acusação. É a verdade mais desconfortável sobre transmissão geracional de trauma.
A maioria dos pais que seguem a receita foram eles mesmos produtos dela. E seguem não por maldade, mas por inconsciência. Você pode ter jurado que nunca seria como seus pais. E mesmo assim, em momentos de estresse, de cansaço, de frustração, ouve a própria voz dizendo exatamente o que foi dito para você. Para de chorar. Você está exagerando. Por que você não pode ser como seu irmão? O complexo fala através de você, sem a sua permissão, automaticamente, porque foi assim que você foi programado. Uma herança amarga. A única forma de parar o ciclo é consciência brutal e honesta. Observar os próprios padrões sem defesa, reconhecer quando está repetindo e escolher uma interação de cada vez, fazer diferente. É como se libertar das correntes. Uma interação de cada vez, uma escolha de cada vez. É assim que ciclos de gerações são quebrados, um tijolo de cada vez. Carl Jung disse que a maior carga que uma criança pode carregar é a vida não vivida dos pais. Se você não processar seu próprio trauma de autoimagem, seus filhos vão carregar o peso. Não porque você quer, porque o inconsciente sempre transborda para a próxima geração, como um rio que vaza. A cura não é só para você, é para todos que vêm depois de você. Uma corrente de esperança. Beatriz hoje tem uma filha de 7 anos. Quando a menina desenha, Beatriz faz questão de olhar nos olhos dela e dizer: que lindo! Me conta sobre esse desenho, sem corrigir, sem melhorar, sem impor condições. Mateus hoje abraça os netos. Chora na frente deles quando está triste. Diz: eu te amo, sem medo de parecer fraco. O ciclo foi quebrado. A maldição foi desfeita. Camila ainda não tem filhos, mas se tiver, sabe exatamente o que não vai fazer. E mais importante, está fazendo o trabalho interno necessário para que os complexos não falem através dela quando o momento chegar. Como um escudo protetor, a receita pode ser desaprendida. Os ingredientes podem ser substituídos. O ciclo pode ser interrompido. Existe uma luz no fim do túnel, mas só através de consciência, só através de escolha, só através de coragem de olhar para as próprias sombras e decidir que a transmissão para aqui, que o trauma termina aqui. Você não pediu para ser o produto dessa receita, mas agora que sabe o que ela contém, a responsabilidade é sua. Não pelo que fizeram com você, mas pelo que você faz com o que fizeram. Uma nova chance. A criança que você foi não pode ser salva retroativamente. Mas a criança que existe agora, seja seu filho, seu sobrinho, seu neto, ou a criança interior que ainda vive dentro de você, essa criança ainda pode ser protegida. Ela merece uma chance. A pergunta é: você vai continuar seguindo a receita? Ou vai rasgar o manual e escrever uma nova história? Uma história de cura. Comenta aqui qual dos 5 ingredientes você mais reconheceu da sua própria infância. E se você é pai ou mãe, comenta qual ingrediente você mais luta para não repetir. Essas 2 respostas vão te mostrar exatamente onde seu trabalho de consciência precisa focar. Onde a cura precisa começar.